Deus. Vou baixar um pouquinho. Glória a Deus. Está alto demais, hein? A paz do Senhor, feche seus olhos nesse momento. Sinta a presença de Deus nesse lugar. É tempo de você se desligar um pouquinho, acalmar sua alma. O Deus do amor está presente. O Deus do amor, Ele quer alcançar a sua mente, porque se Ele muda a sua mente, a fé, ela vai materializar milagres, coisas que só uma mente que possui uma fé inteligente pode fazer. Às vezes você chegou aqui afobado, você chegou aqui afobada, cheio de problema, opressão ao extremo, cheio de opressões na sua alma, no seu espírito. Isso embaça a sua visão, isso retira de você o que é de mais valioso, que é a sensibilidade espiritual. Se você não tiver sensibilidade de que Jesus está presente nesse lugar de amor, de que o Espírito Santo está presente, e Ele está presente de uma forma tão doce, tão poderosa, para curar suas enfermidades, para levantar quem está caído. É tempo de Deus levantar, querido, profetas. Nunca se precisou tanto de profetas como os dias de hoje. Nunca se precisou tanto de pessoas que se renunciam como nos dias de hoje. De pessoas que pagam o preço, de pessoas que se envolvem inteiramente com o Espírito Santo, de pessoas que têm amor no coração, que buscam o amor, que buscam a paz. Às vezes a gente está muito interligado às coisas desta terra, e a gente só vai ter o que a terra pode dar. E Deus, Ele está querendo ministrar sobre nós as coisas espirituais. Então é tempo, esse é o tempo de você tocar as coisas espirituais, de você se desgastar menos. Larga a carnalidade, irmão. Larga as coisas dessa carne. Peça ao Senhor agora para amarrar a sua carne. A sua carne te impede de ver. A sua carne te impede de viver o que Deus tem para você. Não é possível. Você vai viver, e quando chegar perto da sua morte, você vai desejar tudo e querer viver tudo. Aí você já não tem vigor, não tem mais mente, não tem mais energia para viver o que Deus sonhou para você. É tempo de escolhermos bem. Não brinque com a sua vida. Satanás não quer roubar seu dinheiro, não quer roubar sua alegria. A coisa mais preciosa que o diabo quer roubar de você é o tempo. Quanto mais tempo na burrice, quanto mais tempo na espiritualidade infantil, quanto mais tempo na mesmice, mais Satanás conseguiu triunfo na tua vida. Há pessoas que chegaram aqui e têm mais passado do que futuro. Olham para o futuro e sabem que não vai viver o mesmo tanto que já viveu na vida. Se você já chegou, querido, nesse momento, é tempo de se converter. É tempo de voltar para Jesus. Você não sabe quantos anos Deus estipulou para você. Há pessoas que podem morrer aqui aos 25, 26 anos. Há pessoas que podem morrer aqui aos 52, aos 55. E Deus não vai nos revelar isso. Deus não vai nos revelar isso. Ele não vai revelar o dia que Ele vai voltar e nem o dia que você vai partir, para que o teu coração ande vigilante. Porque só entra por aquelas portas quem guardou a coroa e não deixou ninguém tocar nela. Trate o evangelho como uma coroa. Coroa de honra, de rei, de sacerdote. Trate cultos como esse como encontros com o Rei dos Reis, aonde você está pulindo a tua coroa. Trate os cultos como um diadema mesmo, uma pérola preciosa para a tua vida. Aleluia. Busca o Espírito Santo agora e peça a Deus: Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, ministra o meu coração nessa noite.
eu estou aberto. Lança a tua semente e a semente vai germinar, ela vai brotar. Lança a tua semente, não seja uma terra fechada, querido. Não se feche nas suas carnalidades, mas se abra. Se abra, eu peço a Deus, mata a minha carnalidade, retira de mim demônios, retira de mim grilhões e aprisionamentos em pecados, retira de mim grilhões, retira de mim, Senhor. Queridos, pedir e dar-se-vos-á. Deus não vai dar nada que você não pedir. Pede a Deus para te libertar dessa espiritualidade infantil. Pede a Deus para te libertar dessa cegueira espiritual. Peça ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver. Eu não quero fingir que vejo. Uma coisa é eu conhecer a palavra de Deus, a outra coisa é ter contato com Deus da palavra. E eu quero isso, o contato com Deus da palavra. Eu não quero ouvir que o morto ressuscitou. Eu quero viver isso na minha vida. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então nesse momento nós vamos começar a cantar ao Senhor. Quando a gente começar a adorar o Senhor, a cantar ao Senhor, liberta a tua alma para sentir o que estamos sentindo nesse momento. Libera a tua alma agora. Tenha sensibilidade no Espírito para receber o que será dispensado, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, igreja, em nome de Jesus. Toma posse da sua cura nessa noite, em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Fala: Senhor, eu tomo posse da minha cura. Não importa o jeito que você chegou aqui nesta noite. Adore o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. O mesmo Jesus que operou lá no passado é o mesmo Jesus que está aqui, mas tenha olhos da fé. Traga à existência a sua cura. Oh, aleluia. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que Tu és. Nós te adoramos, Deus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio em Ti. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nós precisamos. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Toda a igreja para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a vida. Creio que és tudo para mim. Nós cremos em ti, Jesus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Declare comigo em nome de Jesus essa noite. Creio que tu és a cura. Toma posse da tua cura em nome de Jesus. Não sei quem está enfermo na sua casa. Traga a existência em nome de Jesus. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, Senhor. Obrigada, meu Deus. O Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu te convido nesta noite a se esvaziar na presença do Senhor. Se entrega à presença do Senhor, igreja. Ele está aqui. Aleluia. Em nome de Jesus. Abra o teu coração. Se derrame na presença do Senhor agora nesta noite. Glória a Deus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos, de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado, de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei,
presença dele. Oh, aleluia. Eu me esvazio, Senhor. Cobre com teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Presença do Senhor. Declare nesta noite, em nome de Jesus. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Aleluia, glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor faz, meu Pai. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amados, Provérbios capítulo 3, vou ser bem enfático. Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Glória a Deus. Você crê na palavra de Deus? Você acredita na palavra de Deus? Então esse é o momento de honrar ao Senhor Deus com os seus bens. Honrar devolvendo o teu dízimo, a tua oferta, aquela oferta que Deus coloca no teu coração. Você só terá os celeiros cheios. Às vezes você não está experimentando dos celeiros cheios e só está vivendo de empatar. Paga a conta, recebe, paga a conta, recebe, paga. Você nunca tem paz para fazer, às vezes, um planejamento financeiro. Está faltando essa cabecinha, fidelidade ao Senhor. Se nós cremos na palavra de Deus e cremos que nada irá nos faltar, por que não crer na parte de honrar com as finanças? Por que não fazermos propósitos? Você sabia que existem bênçãos que elas são só protocoladas no mundo espiritual quando você honra com um propósito? Não tem nada mais que renuncia o homem moderno do que mexer no bolso do homem, mexer no dinheiro do homem. As pessoas renunciam o tempo, faz jejum de 3 dias, renuncia o corpo, deixa o corpo com fome, passa dor de cabeça, mas quando vai mexer no bolso, rapaz, parece que tem um demônio ali que trava. Aí a pessoa, ela até vive algumas coisas espirituais, mas ela não consegue desatar em coisas maiores. Não tem paz nos celeiros da tua casa, porque não selam as suas bênçãos espirituais com propósitos.
Você precisa selar com propósito as suas bênçãos. Quer viver bênçãos, amado? Quer ser próspero? Eu falo isso, dou exemplo da minha vida. Eu sou um homem próspero, eu não tenho nada, mas o que eu tenho é mais do que eu mereço. Inexplicavelmente eu tenho minhas coisas. Inexplicavelmente eu possuo as minhas coisas. Inexplicável aos olhos do homem, porque se tem algo que eu creio, é na palavra de Deus. E por ela dediquei minha vida. Larguei o óbvio da engenharia. Eu iria viver para os homens, mas decidi viver para a fé. Viver pela fé. Viver da fé. E tenho experimentado prosperidade inumeráveis na minha vida. Quer ser próspero? Comece a selar bênçãos espirituais com ofertas. Senhor, selo diante de Ti. Eu estou protocolando o mundo espiritual, que é um propósito diante da Tua presença. Eu vou ofertar esse salário. Teve gente que fez propósito com Deus. O primeiro salário que eu ganhar, eu vou dar. Ele nunca devolveu. Deus esperou lá. Está esperando até hoje, né? Só faz quem é valente, amado. É só quem acredita na palavra de Deus. Se o Senhor que criou o ouro e a prata, Ele está dizendo: honre o Senhor com os teus bens. Olha ali, ó, e com as primícias da tua renda. Ele está dizendo aqui, ó, e os seus celeiros ficarão completamente cheios. Fala assim, e os teus celeiros ficarão completamente cheios. O Espírito de Deus guiou Salomão para escrever esse provérbio sapiencial de sabedoria. E aqui, ó, ele disse: e os seus lagares transbordarão de vinho. Lagar simboliza trabalho, era o trabalho de Israel. E vinho, o seu produto prosperará, transbordará. Está faltando às vezes esse entendimento. Os satanistas têm esse entendimento. Por isso que perto lá da casa da Geise, do Rod, da Lualice, eles estão construindo uma casa lá da maçonaria violenta. Porque há pessoas ali que investem. Os satanistas, eles investem na agenda do diabo. Eles dizem: não, a gente tem que fazer um portal, tem que abrir um portal aqui, então vou mandar oferta para a cruz de todos os povos. Ali vai ser um portal de idolatria, mas não vai ser porque nós oramos lá, por isso que está atrasando. Não vai ter. Não vai ter. Não vai concluir aquela obra. Só tem 3 lugares no mundo. Imagina, o único turismo que essa cidade vai ter é um turismo de idolatria. E um bando de pastor bobão que tem falta de sabedoria espiritual financiando coisas como essa, onde as pessoas vão lá para adorar falsos deuses, fazer um sincretismo maluco, religioso, sacrificar coisas lá a vários deuses, a deuses de imagem, e tem lá pastor fazendo parte conivente a esse tipo de sincretismo. Isso não, mano. Seja você inteligente, tem inteligência espiritual. Os satanistas estão fazendo aí, ó. Fazem casas disso, casas daquilo outro. E muitas vezes nós não temos a nossa casinha. Então, em nome de Jesus, seja você alguém inteligente. Você pode morrer qualquer dia, a qualquer hora você pode ir. Em que foi financiado o teu dinheiro? Para as coisas de comer e beber? Deus falou que nada faltaria se você fosse fiel. Por que você está preocupado em gastar com mercado? Preocupado em gastar com roupa? Preocupado em gastar com bebida? Jesus falou que nada disso iria nos faltar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nada disso nos faltaria. Amém? Então, enquanto nós adoramos ao Senhor aqui, seja você alguém de propósito, alguém que honra ao Senhor, alguém que vai chegar diante do Senhor: não, Senhor, o meu investimento foi para as coisas da obra de Deus também. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com alegria, trazer nossos dízimos, as nossas ofertas com alegria para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Toda a terra tu és meu rei, sobre as montanhas
o Senhor de tudo que sou. Delegar em mim, Senhor. Delegar em mim, Senhor. Delegar em mim, Senhor. Vem reinar sobre a tua igreja, Senhor. Vem reinar sobre nós, Senhor, em todas as áreas. Reina sobre o teu povo, reina sobre a tua casa, reina sobre cada família, reina sobre nós, Senhor. Nós, meu Deus, queremos dedicar ao Senhor tudo que temos e tudo que somos, dedicamos no teu altar. É na cruz que nos encontramos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, faça dessa igreja uma igreja de propósito, uma igreja que sela bênçãos espirituais, uma igreja, meu Deus, inteligente. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Chamar as crianças aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos abençoar nossas crianças, né? Glória a Deus. Um dia Jesus estava numa das suas pregações nas montanhas. O Asaf está aí, melhorou, rapaz, que benção, hein? Asaf que passou mal esses dias, hein? Glória a Deus. Hoje está conosco aí. Jesus estava pregando e eles impediram as crianças de chegar diante de Jesus, né? Jesus falou: ei, nunca façam isso. Deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Aí ele deixou uma chave brutal, poderosa. Aquele que não recebeu o reino de Deus, como qualquer uma delas, não entrará no meu reino. Deus está falando que você precisa receber a palavra de Deus com a inteligência de uma criança. Todos nós estudamos ciências. Todos nós aqui entendemos um pouco de neurociência. Todos nós sabemos que existe uma fase em que o cérebro capta tudo, e é a fase da infância. Você aprende, mas o seu maior nível de aprendizado é quando você é criança. Porque você precisa responder aos impulsos que você é motivado a fazer. O cérebro de uma criança, até ela aprender a falar, ela está aberta para aprender tudo. Ela não sabe nada. Até ela aprender a andar, ela está aberta a aprender tudo. Até ela aprender a ler, a escrever, a ter um senso social, coletivo, ela está aberta para aprender tudo. Eu fico bobo como tem adulto que não é assim. Não consegue aprender as coisas espirituais. Não está aberto para as coisas espirituais. Amados, em nome de Jesus, quem não receber como uma criança, não vai herdar. Eu vejo muito adulto fechado em si, fechado na sua pseudo-inteligência. O grande problema da humanidade é o que nós chamamos de razão adulta. Aí nós nos fechamos nos nossos pontos finais. Isso aqui eu acho que é assim, ponto final. Não estou aberto para mais nada. Eu acho que não é assim não. Estou aberto para mais nada. A gente deixa de aprender tanta coisa. A gente deixa de crescer. A gente deixa de romper. A gente, às vezes, fica amarrado naquelas circunstâncias infantis. Amadurecer é o que Deus deseja. Até você morrer, você precisa chegar à plenitude de um varão perfeito. Então, até você morrer, você precisa receber o reino como uma criança. Todos os dias que eu assento para ouvir, eu estou como uma criança. Obrigado, Senhor, estou recebendo tudo, que coisa linda. O Senhor nunca tinha me revelado. Fiz teologia, estudei, achei que sabia de tudo da Bíblia. Aí vem um pregador que converteu ontem.
prega a palavra de Deus, fala, meu Deus do céu, que aula. Estou igual uma criança para receber a palavra de Deus. Seja como uma criança, rapaz. Se abra. É a sensibilidade, não uma criança nas decisões, mas uma criança na sensibilidade de uma criança. Uma criança perdoa muito fácil, brigou que agora é só estender um dedinho uma para a outra. A outra vem completa, fizeram as pazes, beijam a outra. Qual a sua dificuldade de perdoar? A sua razão adulta? Mata ela. Quem perder a sua vida, achará. Quem achar a sua vida do meu jeito, perdê-la. Cuidado com os pontos finais da razão adulta. Tem uma razão infantil às vezes, deixa passar. Faz as pazes, vamos estar juntos. Vamos caminhar. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. A criança segue prosseguindo para o alvo. Ela pode estar brigada com uma criança outra aqui. Tem festa das crianças na igreja. Ela vai vir e doido para encontrar aquela outra amiguinha. Doido para encontrar. É uma pureza. Por que não esse puritanismo não voltar na veia teológica da igreja? Nós precisamos voltar ao puritanismo. Estude sobre a história da igreja. Você vai ver movimentos. Puritanismo. De lá veio os moravianos, os pietistas, os pietates. Os pietates são aqueles que viviam por piedade. Aqueles que aguçavam a pureza das ações. Aquela santidade pura de termos piedade uns dos outros, de amarmos uns aos outros. A piedade de termos ações uns pelos outros. Coisas que morreram, que a gente não faz mais. Vou fazer esse ano ainda um grupo de estudo, quem quiser estudar história eclesiástica, para você ter noção de o que você está carregando, qual é o legado. Estar assentado numa cadeira como essa, você está carregando um legado de heróis poderosíssimo. E essas crianças vão dar continuidade, mas se essa geração não souber para que está aqui, para onde vai e o que está fazendo aqui, elas vão crescer na igreja também sem objetivo, vai casar na igreja, criar os filhos na igreja, morrer na igreja e ir para o inferno. Não teve foco, objetivo, não sabe o que carregou. Estar sentado numa cadeira como essa, amados, é muito mais honroso do que a cadeira de um prêmio Nobel reconhecido pelos homens na ONU. Vale um glória a Deus? Estar sentado numa cadeira como essa é filho de Deus. Você tem autoridade como Pedro de dizer: o que me importa é obedecer a Deus e não aos homens. E ninguém tocar em Pedro. Prende Pedro, o anjo vai lá e solta e ninguém explica. Tenta chicotear Pedro, Pedro sai rindo e prega lá de novo na sinagoga. Esse legado tem que deixar para as nossas crianças. Então agora, de novo, Deus está me guiando. Eu não vou orar pelas crianças, eu vou orar para a geração que cria essas crianças. Eu quero orar por esta nossa geração aqui, os professores de escola das crianças, para que ensine o verdadeiro evangelho, para que tenham seriedade, não, que sejamos uma igreja em toda a sua potencialidade, para que nossas crianças cresçam amando a igreja, não odiando a igreja. Se você ensina a sua criança com as suas atitudes a amar a igreja, elas vão crescer cristãos fortes, cristãos que vão amar coletivo, e Deus está no coletivo, amados. No mundo de individualidades, as nossas crianças nadar na contramão desse sistema individualista, isso é poderoso, mas isso se ensina com atitude. Amém? Então, nesse momento eu quero orar por nossa geração. Senhor, eu quero colocar todos os pais e mães, todos os pais e mães dessa igreja, porque se o pai for individualista, o filho vai ser. Se o pai não orar, o filho não vai orar. Se o pai for rebelde, o filho vai ser rebelde. Se o pai for um Jezabel, o filho vai ser um Jezabel. Se o pai for um insubmisso, o filho vai ser um insubmisso. Se o pai não amar o compromisso com as coisas de Deus, o filho vai ser um descompromissado. Não queremos gerar uma geração de filisteus derrotados. Não queremos gerar uma geração da tribo de Dan. O que adianta fazer parte da descendência de Israel
mas ser uma tribo anátema, maldita, preguiçosa, sincrética, que mistura fé de espiritismo e fé real, que prostitui a palavra de Deus. Não queremos gerar filhos rebeldes, como a tribo de Dan. Não queremos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, sermos os responsáveis por aqueles que irão gerar mais abandono nos nossos filhos do que cuidado. Não deixe os nossos filhos serem abandonados, ó Deus. E digo isso espiritualmente também, que eles possam ter cobertura espiritual de seus pais, que nós, enquanto pais, possamos entender o valor das mãos estendidas ao dormir, das mãos estendidas na cabeça de uma criança ao dormir, e profetizarmos a mente e na cabeça das nossas crianças bons dias, e profetizarmos cura, e profetizarmos contra o homossexualismo na adolescência, e profetizarmos contra todo tipo de corrupção e de pecado, todo tipo de falta de inteligência espiritual sobre as nossas crianças. Eu quero profetizar, meu Deus, que esta geração vai começar a profetizar nos seus filhos, a partir de hoje, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Pode ir lá, criançada, pega a Radassa aí, galera, ó. A Radassa já levantou, já vai correndo. Glória a Deus. Amados, que sejamos essa geração. Às vezes as meninas, eu sou o último a dormir lá em casa. Às vezes antes de dormir eu passo o quarto das meninas, coloco a mão na cabeça delas e eu profetizo nelas: Senhor, em nome de Jesus, minhas filhas não vão ser lésbicas. Elas não vão. Eu já declaro ali, o diabo já está furioso. Uma coisa elas não vão ser. Isso elas não vão ser. Minhas filhas não vão ser lésbicas. Minhas filhas não vão amar o mundo, em nome de Jesus. Não passará bebida alcoólica na boca dela. Eu profetizo, eu declaro mesmo. E declaro em nome de Jesus. Ou esse nome tem poder, rapaz. Ou eu sou um incrédulo ali, um Zé Mané da vida, que estou seguindo algo que não é real, mas ele é mais real do que eu. Tão certo como o ar que eu respiro, Deus, essa palavra está aqui nessa noite. Queria chamar o Enzo aqui. Enzo vai trazer uma palavra para nós nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, nós vamos receber de Deus um maná hoje abençoado, amém? Glória a Deus. Seja como uma terra boa. A gente precisa receber a palavra de Deus. E outra, receber com fé. Todo decreto que for liberado aqui, que o teu espírito seja inteligente. Quando eu levanto a minha mão assim, minha mente está dizendo assim, ó, que esse decreto se manifeste na minha vida, Senhor. Às vezes eu não falo nada, só glória a Deus, mas minha mente está aqui. Se manifeste na minha vida. Se manifeste na minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, o Senhor é o Deus dessa casa, o Deus dessa cidade, o Deus deste país, o Deus do mundo inteiro, o Deus de todo o sistema solar, o Deus do universo, o único Deus. E eu sei que esse Deus todo-poderoso ministrou sobre o coração do teu filho uma mensagem poderosa e vai liberar sobre toda a igreja esta mensagem. Nós o abençoamos e pedimos que o coração da igreja esteja aberto para receber a tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Vira para o irmão que está do seu lado, dá um sorrisinho para ele. Glória a Deus. Povo de Deus, já quero ir para a palavra. Abram suas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 21. Quem achou, diga um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque,
Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dai-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão, ou lança, ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há aqui outra senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhes disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Falta-me a mim doidos, para que trouxesses este, para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Repita comigo essa frase: vai e entra na terra de Judá. Pode se assentar. Eu quero te contextualizar bem brevemente o que está acontecendo. Saul e Davi. Saul teve uma afeição por Davi. Davi achou graça diante dos olhos de Saul. Só que a partir do momento que as mulheres começavam a cantar nas danças, Saul feriu milhares, mas Davi os seus 10 milhares. A Bíblia diz que Saul não via mais Davi com bons olhos. A partir de aí o intuito do coração de Saul foi matar Davi. Só que Saul sabia que Deus era com Davi, e a palavra de Deus diz que Saul temia a Davi. Pelo que Saul planejou no coração dele não ter a Davi nas suas mãos, mas entregar ele nas mãos dos filisteus. E com isso ele armou por laço da mulher dele, para que ele não se apartasse e ele ficasse ali e fosse morto pelas mãos dos filisteus. Então Davi, ele vai até Jonatas e Davi faz uma aliança, e no dia seguinte a isso era a festa de lua nova. E Davi e Jonatas tinham um plano. O plano deles era que se Saul sentisse falta de Davi, era para Jonatas dizer ao pai dele, a Saul, que Davi tinha pedido para que ele fosse a Belém no sacrifício anual, e que ele insistiu muito com Jonatas para que Davi não ficasse, para que Saul não sentisse falta dele. E que se Saul dissesse
Se Saul dissesse, está tudo bem, não tem problema, Davi ia a Belém no sacrifício anual com a família dele, estava tudo bem. Mas se Saul se irasse, o mal já estava determinado no coração de Saul. Então foi Saul e Davi, e Saul disse a Davi: fica junto à pedra de Ezel, atirarei três flechas para aquele lado, como quem atira o alvo. Saul saiu a esse lugar que Davi tinha marcado com o moço, e Saul tinha planejado com Davi: se eu lançar as 3 flechas e disser, vem mais para cá de ti as flechas, estão mais para cá de ti, então Davi poderia voltar e ir para a festa de lua nova, porque a paz já estava determinada. Se Saul dissesse ao moço, estão mais para lá de ti as flechas, então o mal já estava determinado no coração de Davi. Então Davi foge, Davi vai à casa dos profetas, e Saul manda mensageiros, e quando esses mensageiros chegam, eles profetizam. Isso sucede por 3 vezes, até o próprio Saul ir lá, até os mensageiros, e quando Saul chega, ele também passa a profetizar. Davi foge, e acontece esse cenário da aliança e das flechas. Depois disso, a gente chega no contexto aqui que a gente leu. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Lendo aqui, a gente vê que Davi chega ao sacerdote Aimeleque e pede pão. Dá-me o que você tiver na mão, ou me dá 5 pães, ou o que se achar. E o sacerdote Aimeleque diz para ele: se os seus homens apenas abstiveram-se das mulheres. E respondeu Davi: sim, como sempre quando sai a campanha, nos foram vedadas as mulheres, estamos puros, então quem dirá no dia de hoje? Então o sacerdote Aimeleque foi e pegou do pão que era sagrado, do pão que era da casa do Senhor, e deu a Davi. E a primeira lição que a gente tira aqui é que a pureza, a santidade e a pureza, ela libera o sagrado sobre a sua vida. Assim como foi liberado o pão sagrado sobre a vida de Davi, pela pureza, pela renúncia, porque eles se abstiveram das mulheres, o sagrado foi liberado, o sagrado vai ser liberado sobre a sua vida se haver santidade e pureza. Levíticos 19:2 diz: santo sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. 1 Pedro 1,15 diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos, mesmo em todo o vosso procedimento. Então essa é a primeira lição, que a santidade e a pureza, ela libera sobre a sua vida o sagrado. E às vezes quando a gente fala sobre santidade e pureza, a gente foca em grandes pecados que aos nossos olhos parecem grandes, como um adultério, por exemplo. Mas a gente esquece que às vezes a falta de compromisso é pior do que o adultério. Tudo dá inferno, mas às vezes é pior a falta de compromisso do que o adultério. O culto ser 7h30, você chegar às 7h30, isso é uma falta de compromisso. Você está entendendo? E isso pode ser também até uma falta de metanoia. Metanoia é rasa. Mas diga glória a Deus, que Deus está aqui nessa noite. A santidade e a pureza, ela libera o sagrado sobre a sua vida. A maior chave, amados, que virou na minha vida foi o chegar cedo na igreja. Foi a maior chave que mudou na minha vida. Não foram dias de jejum, isso é importante, é claro, mas foi o comprometimento com a casa de Deus, com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Isso virou muita chave na minha vida. Por exemplo, o motivo de eu estar no altar hoje é porque lá atrás eu passei a chegar cedo na igreja. Se até hoje eu não tivesse esse compromisso, eu não estaria aqui em cima do altar. Foi o simples fato de dar 6 horas, para mim não tem mais nada importante do que estar aqui. Minha prioridade até que pode ser o que for. Se deu 6 horas, a minha prioridade é estar na casa de Deus. E não só a minha prioridade, como o meu prazer é estar aqui na casa de Deus. Continuando o texto, o sacerdote Aimeleque diz que a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste, está no vale de Elá. Mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. E eu fiquei confuso, porque eu creio, amados, que tudo na Bíblia, cada vírgula, cada ponto, cada detalhe, é tudo direção de Deus, é tudo Deus direcionado. E eu falei: Deus, por que a espada de Golias estava por trás da estola sacerdotal? E Deus me revelou. Se você pega a estola sacerdotal de Êxodo 20, a partir do versículo 3, começa a dizer sobre as vestes sacerdotais. E no versículo 6 de Êxodo 28, diz que a estola sacerdotal era feita de ouro
estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido e obra esmerada, também chamada de obra de bordador. E se você pega desde a criação do tabernáculo até 1 Reis 6, que é a construção do templo, que Salomão cria o templo, quanto ao ouro, ao estofa azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino retorcido, o ouro, ele significa em todo esse contexto a deidade, a divindade de Cristo. E por exemplo, aqui o fato, a espada de Golias estava atrás da estola sacerdotal. Então o gigante, a derrota do gigante, a destruição do gigante, a morte do gigante, o você derrubar gigantes que se levantam contra a sua vida, o segredo está aqui, por trás da estola sacerdotal. O ouro significa a deidade, a divindade de Cristo. O que é isso? É o reconhecer e enxergar a grandeza e a supremacia de Deus. Se você não enxergar Deus maior do que o seu problema certamente te derrubará. Esse é o primeiro aspecto aqui. Se você não enxergar Deus maior do que o seu problema vai te derrubar. Aos olhos do homem, tinha possibilidade de Davi matar Golias. Mas como Davi sabia que ele não tinha capaz e que o gigante era um gigante, mas ele tinha uma visão de Deus não desalinhada, mas correta, o que ele diz? Você vem contra mim com espadas, lança e com escudo, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele sabia, ele enxergava Deus maior do que o gigante. Deus, ele enxergava muito maior do que o problema. Então o ouro significa isso, você enxergar e reconhecer a grandeza, a supremacia, a deidade e divindade de Cristo. Em Filipenses 2,9 diz que ora, porque Deus exaltou Jesus sobremaneira, que deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, no inferno, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O estofa azul, que vem em seguida do ouro, em todo o contexto bíblico, desde a criação do tabernáculo, do templo e na estola sacerdotal, ele representava o lugar celestial de Cristo. O lugar celestial. O que isso significa? A morte da velha criatura e o nascimento da nova criatura, passando a pertencer ao céu e não mais à terra. João 3,6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o segundo aspecto, representado pelo estofa azul, é o genuíno novo nascimento. A palavra de Deus diz em Atos que quanto aos filhos de Israel que não obedeciam a Moisés, eles estavam caminho rumo à terra prometida, mas no seu coração voltaram para o Egito. Pessoas que estão caminhando para a promessa, caminhando para o alvo, e o alvo é Cristo, mas no coração tem saudade das cebolas do Egito, não tem autoridade para derrubar gigantes e destruir muralhas. Efésios 4:22 diz que, Colossenses 3:9 diz: não mentis uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então a palavra de Deus diz isso. O estofa azul, representado pelo lugar celestial de Cristo, significa a morte da velha criatura e o nascimento da nova criatura. Em seguida vem a púrpura. A púrpura, no contexto bíblico, ela fala sobre a realeza de Cristo como rei. Entenda, Saul era rei e não destruiu o gigante. Saul era rei, ele tinha patente de rei, mas ele não destruiu o gigante. Davi destruiu o gigante, ele não tinha patente de rei. E se você pega para ver, porque a patente de rei não importa quando se tem o coração igual do rei, igual do rei dos reis. Na palavra de Deus diz em Salmos, Davi diz em Salmos 37:11: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Jesus diz em Mateus 5:5: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Davi diz em Salmos 51:17, ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Mas tem outras versões que diz: Senhor, o meu sacrifício a Ti é um coração humilde e arrependido não rejeitarás. E Jesus diz em Mateus 5:3: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Resumindo, Davi só venceu o gigante porque ele tinha o coração como de Cristo. E ter o coração como de Cristo é possuir dois atributos:
que estão lá em Mateus 11, 29. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão e a humildade é o terceiro aspecto representado pela púrpura, que significa a realeza de Cristo. São dois atributos para derrotar gigante. Davi, ele manifestava a essência de Cristo. Ele não tinha patente de rei, mas tinha o coração de rei. A resposta disso está em Provérbios 27, 19, que diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Então Davi não tinha patente de rei, mas tinha um coração como o do rei dos reis. Então ele tinha autoridade para derrubar gigante que se levantava contra a vida dele. Diga glória a Deus. O quarto aspecto é o carmesim, ou a escarlata. Fala do sangue de Cristo derramado, ou seja, o sangue que foi derramado em favor de nós, nos comprando com alto preço, não passando mais a pertencermos a nós mesmos, mas ao Senhor. Gálatas 2:20 diz: ora, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse morrer que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O carmesim significa isso. Todavia, o sangue de Cristo, por um alto preço, nos comprou. Então não há mais vida. Você não vive para você. Eu não vivo para mim mais. E se há essa verdade no nosso coração, como diz Gálatas 2:20, nós teremos sim a autoridade para derrubar gigantes, para destruir muralhas. Diga glória a Deus. E o quinto aspecto é o linho fino torcido. Fala da justiça de Cristo, ou seja, o possuir um senso aguçado de justiça. Quando Davi viu toda aquela situação no vale de Elá contra o filisteu, o senso de justiça dentro de Davi aguçou. Ele disse: quem que é esse incircunciso que afronta os exércitos dos Deus vivos? O senso de justiça dentro de Davi se aguçou, que ele queria justiça. Ele queria a justiça, manifestar a justiça. Foi uma das coisas que levou a Davi a derrotar o gigante. Quando ele viu o que estava acontecendo, o senso de justiça aguçou dentro dele. Isaías 61:8 diz: eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Assim diz a palavra de Deus. Mateus 5:20 diz que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrarás no reino de Deus. Está aqui o quinto aspecto, o linho fino torcido. Então o primeiro é o ouro, a deidade, a divindade de Cristo. Reconhecer e enxergar a grandeza e a supremacia de Deus. Possuir, enxergar e reconhecer Deus maior do que o seu problema. Estofa azul representava o lugar celestial de Cristo, ou seja, a morte da velha criatura e o nascimento da nova criatura, o genuíno novo nascimento. A púrpura fala da realeza de Cristo como rei, o ter um coração segundo o coração de Deus, possuindo também dois aspectos, a mansidão e a humildade, que são dois atributos necessários para a destruição do gigante. E o linho fino torcido fala sobre a justiça de Cristo, ou seja, possuir um aguçado senso de justiça. E por fim, a obra de bordador, a obra esmerada, a obra de bordador, que significava uma obra exata e perfeita, como foi o sacrifício de Cristo. O se apoiar, o se inclinar e confiar totalmente na cruz. Esse é o próximo aspecto da derrota do gigante. A espada de Golias estava atrás da estola sacerdotal. Então, antes de Davi derrubar Golias, Davi tinha todos esses aspectos, simbolizado pelo ouro, pelo estofa azul, pela púrpura, pelo carmesim e pelo linho fino retorcido e pela obra de bordador. Se você continua a história em Êxodo, a partir do versículo 28, depois da estola sacerdotal vem um cinto que ficava por cima da estola. E o cinto, ele significa a preparação para o serviço. A preparação para o serviço. Vendo assim, se você faz ligação, e lá em João 13:4, lá diz: levantando-se da ceia, Jesus, da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O cinto por cima da estola sacerdotal significa o coração de servo. A postura de servo, o coração pronto a servir, pronto ao serviço, como é Jesus, como foi Cristo. Davi tinha esse coração. Então a estola sacerdotal vinha com todos esses aspectos, só que o cinto, ele vinha sobre a estola sacerdotal. E se você pega para ler, o cinto,
ele tinha os mesmos atributos da estola: o ouro, o carmesim, o linho fino, a púrpura. Só que ele tinha mais um atributo, que era por cima da estola: o coração de servo, a postura, o coração pronto ao serviço, pronto a servir. Era mais um aspecto para derrubar os gigantes. Se você pega para ver, como a gente estudou o livro de Josué, a saga da libertação, em Josué 5, fala a partir do versículo 13 ao 15, foi quando Deus tira a patente de comandante e insere a patente de servo a Josué. E no capítulo 6 de Josué é que começa a destruição de Jericó. Então, o coração de servo, a patente de servo, não veio a Josué como um mero reconhecimento ou uma mera recompensa por tudo que ele tinha feito. Veio como um atributo necessário para destruir Jericó, como um atributo necessário para destruir os gigantes, para cumprir o chamado de conduzir o povo de Deus à terra prometida. Veio como um atributo necessário. A patente de comandante, ela não derruba gigantes, amado. Ela é muito baixa. Grande é a patente de servo. A confirmação disso está em Lucas, projeta para mim, Raniel. Está em Lucas 22, versículo 26. Está aqui a confirmação do quão grande é a patente de servo. E que a patente de comandante não derruba exércitos, mas a patente de servo. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Passa mais um, por favor. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Mateus 23:11 diz: mas o maior entre vós será o vosso servo. Eu estou pegando aqui pinceladas do Novo Testamento, de versículos, mas jamais fugindo do contexto, viu, amado? Para que entenda, gigantes que se levantam contra mim e a sua vida, talvez você não tenha derrubado, eu não tenho derrubado, pela falta de um coração de servo, pela falta de disposição para o serviço. O desejo de ser servido, em vez de servir, te impede de derrubar gigantes, te impede de destruir os gigantes que se levantam contra a sua vida. Marcos 10:43 diz: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para entregar a sua vida em resgate a muitos. Você está entendendo, amados, que a destruição do gigante não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso merecimento ou pelas obras, de maneira alguma. Se trata de ter um coração como servo, se trata de ter um coração como o de Cristo. Em 1 João 2,6 diz que aquele que diz que permanece nele, assim deve andar como ele andou. E a gente viu aqui vários textos dizendo: com vocês, no meio de vós, eu sou como quem serve. Então, ser como quem serve é mais um atributo necessário. Necessário, não é uma opção, é necessário para, se quiser, destruir gigantes e derrubar muralhas. 1 Coríntios 10:24 diz: ora, ninguém busca o próprio interesse, mas o interesse do outro. Que foi assim como Jesus. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, o que Pedro disse? Mestre, de maneira alguma. De maneira alguma. O que Jesus disse? Se eu não fazer, você não tem parte comigo. Jesus estava dizendo: maior é o que serve. Eu quero servir, eu não quero ser servido. Não quero que você lave os meus pés, eu quero lavar os teus. Eu quero lavar os teus. Isso é um atributo necessário para a destruição dos gigantes. Diga glória a Deus. Se você continua, amados, no texto, passando aqui, depois de todos esses atributos necessários, Davi foge para Aquis. Ele é rei de Gate. Não, isso não fica na terra de Judá, isso ficava na terra dos filisteus. Só que Davi, retirando-se dali, depois de ter se feito doido, depois de ter deixado saliva escorrer pela barba, Davi, ele se retira e se refugia na caverna de Adulão. A caverna de Adulão, ela é uma caverna perto da cidade de Adulão. Ela ficava na terra de Judá, distanciava cerca de 19,3 quilômetros, mais ou menos 12 milhas, a sudeste de Belém. Por exemplo, Belém está aqui, a caverna de Adulão ficava aqui. Para vocês ficava aqui, porque tá o oposto, mas ficava a 19,3 quilômetros da cidade de Belém, distanciava mais ou menos isso. E isso ficava na terra de Judá. Se você pega para ver o significado de Judá, Judá no hebraico significa Yehudá, que significa aquele que louva, louvor.
aquele que engrandece. Então, se você vê todo o sentido aqui profético mais profundo, além do texto, Davi foge de Aquis e ele entra em Judá. Ele entra no lugar de adoração, na ambiência de adoração. E nesse ambiente, aqui acontece vários e vários aspectos. Quando Davi desce, quando o pai de Davi, os seus pais e os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele, quando souberam que ele se refugiou na caverna de Adulão. Aqui na caverna de Adulão, Deus começa em meio a um ciclo de dor, só que na ambiência de adorador, no lugar da adoração, Deus começa a gerar inúmeros frutos na vida de Davi, pelo fato de que ele está no momento de sofrimento, mas pelo fato de que ele está no ambiente da adoração, na terra de adoração. Se você, em meio a um ciclo ruim de sofrimento, porque é no sofrimento que se forjam os melhores guerreiros mesmo. Se você, em meio a um ciclo ruim, se você se coloca no ambiente de adoração, frutos como o de Davi, que a gente vai ver aqui agora, na sua vida serão gerados. Quando Davi desceu à terra de Judá e se refugiou na caverna de Adulão, ajuntaram-se a ele, a Bíblia diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, endividado, atribulado, com o espírito angustiado. E Davi aqui, Deus começa a mostrar, tá vendo, filho? Se coloca na posição de adorador, mesmo em um ciclo de perseguição, de dor, de sofrimento. Na caverna de Adulão, Davi compôs o Salmo 57. O Salmo 57 foi um salmo profético que, se você pega para estudar, ele remete ao ministério de Jesus. Desde cura, a libertação, a vinda de Cristo na terra, foi um salmo profético. Na caverna de Adulão, só que na terra de Judá, no ambiente da adoração, Davi foi forjado junto com um poderoso exército que Deus constituiu. Porque no ciclo do sofrimento, mas dentro da terra de Judá, ou seja, na posição de adorador, no ambiente da adoração, é onde se forjam os melhores guerreiros. Diga glória a Deus. Quando Davi estava no sofrimento, outra coisa que aconteceu foi exposto o caráter de quem estava à volta dele. Quando alguém está no sofrimento, vai ser exposto o caráter de quem está à sua volta. Aqueles que se dizem que estão contigo, os seus amigos, é no teu sofrimento que o caráter deles vai ser exposto. Davi na caverna de Adulão, mas no ambiente da adoração ele viu que, no ciclo ruim, mas no ambiente da adoração, ele descobriu quem eram os fiéis. Deus constituiu a ele um exército de fiéis, só homens valentes. E entre esses valentes, não foram qualquer um, amado. Entre esses valentes está Josebede de Bacebete. Ele, a Bíblia diz que em uma só batalha, ele armou a lança e feriu 800 homens de uma vez. Esse foi um dos valentes que estava com Davi na caverna de Adulão, que lá atrás estava angustiado, mas o caráter dele, a fidelidade dele, foi exposto em meio ao ciclo ruim que Davi estava passando. Entre outros está Abisai, irmão de Joabe, que matou também 300 homens com a lança de uma vez só. 300 homens. E esse foi um dos valentes que lá atrás se refugiou com Davi na caverna de Adulão, porque Davi estava num ciclo de sofrimento, mas na terra de Judá, no ambiente da adoração. Eu imagino, amados, conjectura minha, lá na frente, eu penso Salomão, imagina comigo, eu penso Salomão deitado na cama, olhando para cima, espelho até no teto, uma bandeja de ouro do lado, taça de ouro, só que ele está perturbado, ele está angustiado, ele está atribulado, e ele lembra de tudo que o pai dele fez, do que o pai dele disse: fica nos meus estatutos, não se desvie dos mandamentos. E ele pensando aquele dia perturbado, e eu lembro que ele olhando toda essa história, ele compôs um dos provérbios mais lindos, baseado em tudo isso. Eu penso, quando veio a ele pensou nisso, e deu um salto da cama: servo, traz a pena, traz o pergaminho. E ele escreveu Provérbios 17, que diz: sempre se ama um amigo, mas na angústia se faz o irmão. Assim diz Provérbios 17. Imagino eu, amados, uma conjectura minha. E se você pega para ver, mesmo Davi, depois de ter ido para a caverna de Adulão, Deus ter moldado ele, forjado um exército poderoso, que lá em 2 Samuel, quando Davi vai ter de novo com o rei de Aquis,
com o rei Aquis, o rei de Gate. A palavra de Deus diz que Davi, com esses homens, ele destruía povos, ele subjugava povos. E um dia ele ia pelejar contra um, outro ele pelejar contra outro, ele sempre saía vitorioso, com o exército que Deus constituiu em meio a um ciclo de dor, mas no ambiente de adoração. Se coloque você e eu, meu irmão, na posição de adorador. Gigantescos são os frutos que Deus provê na vida daquele que tem um coração de adorador. Por exemplo, Ana, em meio ao sofrimento, ela adorou e gerou Samuel. Paulo e Silas na prisão, eles adoraram, teve a conversão do carcereiro. Não foi só, amados, simplesmente, não se trata só deles ter fugido da prisão pela adoração. Almas e almas foram ganhas para Jesus por causa da adoração deles. Foi muito mais profundo que o simples fato deles sair da prisão. A adoração deles de todo o coração, eles em meio a um ciclo ruim, se colocar na posição de adorador, eles não, pode não estar talvez na terra de Judá, mas eles trouxe ali a presença, um ambiente de adoração. Na palavra de Deus diz, em Salmos 22:3, tem uma versão que diz: porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Deus habita em meio ao seu louvor e em meio ao meu louvor. Você já percebeu quando você está num ciclo de dor e você está adorando, e quando você começa a adorar, você começa a envolver com o ambiente, você começa a se lamentar? Rapaz, por que eu estou temendo? Por que eu estou triste? Por que eu estou desse jeito? Por que eu não estou esperando? Por que eu agi assim? Quando isso acontece, é porque você entrou na posição de adorador. Você não está vendo mais com seus olhos, mas com os olhos de Deus, porque Deus vê da mesma maneira. Rapaz, por que você está temendo? Você me tem, espera em mim. E Davi, por que ele compunha salmos assim? Como: Senhor, esperarei em ti e te louvarei mais e mais. Salmo 71:14. Por que ele diz isso? Porque Davi, na angústia, na tribulação, na dor, na alegria, ele estava adorando. Ele não só entrava na terra de Judá, ele vivia na terra de Judá, ou seja, na ambiência da adoração. Então dia e noite ele via como Deus vê, porque é isso que acontece quando você e eu, meu irmão, adoramos ao Senhor em meio a um ciclo de dor e em meio a um ciclo de sofrimento. Davi foge da terra de Judá e ele vai até Mispa de Moabe. Mispa de Moabe não fica, obviamente, no território de Judá. E por que Davi faz isso? Aqui diz no versículo 3, no versículo 4, no versículo 3 de 1 Samuel 22: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi estava com medo. O medo de Davi cegou ele e impediu dele enxergar os inumeráveis frutos que Deus gerou na vida dele, quando ele estava, mesmo no ciclo de dor, mas adorando, no ambiente da adoração. Davi foi impedido por causa do medo. Às vezes o medo te impede, me impede de enxergar os frutos que Deus está gerando num ciclo de dor. Se você está num ciclo de dor, pode ser o medo pode ser normal, você pode ter medo, mas o medo só não pode te impedir e te deixar cego para os frutos que Deus está gerando, quando você, mesmo em meio ao medo, você está no ambiente da adoração, você está na terra de Judá. Diga glória a Deus. Quando Davi sobe a Mispa de Moabe, ele diz: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. A Bíblia diz que Davi morou com o rei de Moabe todo esse tempo. Davi esteve na terra, esteve em Moabe. Ele fugiu da terra de Judá e foi para a terra de Moabe. A palavra de Deus diz que chega até ele o profeta Gade. É isso mesmo, é o profeta Gade. E o profeta Gade, ele diz a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. O que o profeta Gade estava dizendo? Cara, você não entendeu nada. Volta para Judá, volta para o lugar da adoração. Você não entendeu nada. Você fugiu por causa do medo, mas você não viu o que eu fiz lá atrás? Volta e adora, volta e vai para a terra de Judá. Muitos frutos, amados, são gerados na vida daqueles que adoram em meio ao sofrimento. O deserto é um lugar de preparo. O deserto é um lugar do abandono das infantilidades.
Como o pastor Juliano disse aqui, às vezes Deus está te colocando uma prova, só que você não enxerga isso, você não entendeu que Deus quer te fazer um homem, uma mulher de Deus, alguém maduro, com uma espiritualidade madura e não uma criança na fé. E às vezes você está fugindo desse lugar que Deus te coloca, que pode ser sim um lugar de sofrimento, pode ser um lugar de dor, só que você está em Judá, você está adorando. Se você estiver adorando, você vai enxergar como Deus enxerga, e você vai ver, cara, por que eu estou temendo? Por que eu não espero e confio no Senhor? Como a palavra de Deus diz em Salmos 22:3, que Deus habita entre o meio dos louvores. Então quando você presta a Deus uma genuína adoração, você passa a ver como Deus enxerga, porque o Deus que habita entre os louvores, Ele começa a se manifestar. Diga glória a Deus. Davi escreve em Salmos 7:8, uns confiam em carros, os outros confiam em cavalos, nós porém confiamos no nome do Senhor nosso Deus. E isso, Davi talvez não estava num ciclo bom, talvez Davi estava num ciclo ruim, mas por que ele tinha autoridade de enxergar dessa maneira? Porque ele vivia adorando, ele vivia no ambiente da adoração. Eu disse que Salmo 57 foi escrito por Davi quando ele estava aqui em Adulão, quando ele estava na terra de Judá. Só que o Salmo 56 foi escrito logo acima, quando Davi fugiu para Aquis rei de Gate. Foi escrito aqui o Salmos 96, quando Davi se contrafez, se fez de doido, deixou saliva escorrendo pela barba, se agarrou ao postigo das portas, das paredes. Nesse cenário todo, Davi escreve os Salmos 56 e o Salmo 57. Se você pega para ler Salmos, os Salmos de Davi não foram só Salmos no momento da alegria, do júbilo, do regozijo. Muitos, talvez a maioria, foi no momento de dificuldade, foi no momento de dor. Você quer derrubar gigante? Os gigantes que se levantam contra a sua vida, talvez o gigante que se levanta contra a sua vida, amados, é a dificuldade de perdoar. Às vezes você está com dificuldade de perdoar, isso é um gigante para você. Só que a gente leu aqui que a mansidão e a humildade são dois atributos de quem quer derrubar gigante. Se você possui um coração manso e humilde, você vai ter facilidade de perdoar, você vai conseguir perdoar. Talvez o gigante na sua vida é a impaciência. Você não tem mais paciência para as coisas do Senhor, você não tem mais paciência para as coisas espirituais. Só que se em você vive Cristo, mas não você mais, porque você entendeu, simbolizado pelo carmesim, que fala do sangue de Cristo derramado, que te comprou com alto preço, Jesus passa a ser o centro da sua vida. Você passa a ter prazer para as coisas espirituais, porque agora Jesus é o centro da sua vida. Vocês estão entendendo, amados? Diga glória a Deus. Tremendos e sobrenaturais frutos de vida são necessários daqueles que são gerados na vida daqueles que adoram em meio ao sofrimento. O centro da vontade de Deus, para mim e para a sua vida, às vezes pode ser um ciclo de dor, pode ser um ciclo de sofrimento, não tem como fugir disso. Se você fugir disso, você vai ir para a terra de Moabe, e Deus vai ter que mandar o profeta, ou Deus vai falar, cara, você não entendeu ainda, você ainda está nessa mentalidade infantil, você não está vendo os frutos que eu estou gerando, você quer fugir desse lugar do sofrimento, vai para a terra de Judá, vai adorar em meio a um momento de dificuldade. Então agora você já sabe, está no momento ruim, agora você pode estar você pode estar num momento tranquilo, só que se mais para frente você for para um momento de dificuldade, você já sabe o que fazer. Entra em Judá, Deus habita entre os seus louvores, chama a presença de Deus, e só assim você vai conseguir enxergar como Deus enxerga. Aí você vai entender, Senhor, por que eu estou temendo? Por que isso está acontecendo? Deus diz, espere em mim, descansa, fique em paz, eu sou contigo. Como diz em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Josué 1:9, são promessas inumeráveis que Deus nos promete. Em nenhum momento não houve motivo para dúvida, amados, não houve motivo para duvidar. Mas a gente olha às vezes para os filhos de Israel no deserto, nossa, chama
coluna de fumaça, nuvem de fumaça, coluna de fogo, maná que cai do céu. Só que a gente é a mesma coisa. É sinais, é prodígios, é promessas. E a gente assim mesmo assim, a gente tem a capacidade de duvidar. A capacidade de duvidar do Senhor. Às vezes Deus lança um decreto do altar. Às vezes você sabe que você duvida. Você sabe que você duvida. Que às vezes você não crê de todo o coração. Senhor, eu creio. Aí às vezes vem aquela voz dentro de você de todo o coração. Aí você já bambeia. Você já começa a tremer. E se você está nesse lugar de adoração, na terra de Judá, tenha certeza, meu irmão. Tenha certeza, minha irmã, você vai crer de todo o coração. Então agora voltando, só para a gente resumir, eu já quero já encerrar. Os atributos necessários para destruir o gigante. Então primeiro, a santidade e a pureza. Ela libera o sagrado sobre a sua vida. Assim como foi liberado o pão sagrado sobre a vida de Davi, porque eles estavam puros. Então a santidade, que às vezes não se trata de que aos seus olhos é um pecadão, porque o que pode ser grande para mim e para você, para Deus não vale nada. E que para nós pode não valer nada, para Deus é muito grande. Como o compromisso que eu falei, a maior chave que virou foi o simples fato de chegar cedo. Por um tempo, só dando um exemplo, por um tempo eu fazia toda semana, amados. Eu ficava 2 dias sem comer e nem beber água. Mas não chegou ao pó dos pés quando eu passei a chegar cedo na igreja. O resultado não chegou ao pó dos pés, diante do Deus vivo, não chegou ao pó dos pés. Por isso que essa visão alinhada do que é grande para Deus, essa visão alinhada sobre o Senhor, de enxergar a supremacia, de ver por que você está temendo, isso só é necessário, isso só é fundamental, e só é permitido quando você está na terra de Judá, quando você está no ambiente da adoração. Diga glória a Deus. O carmesim simbolizado fala do sangue de Cristo derramado. Já não vive mais você, mas Cristo vive. E se Deus é o centro, você tem um dos atributos para derrubar gigante. O estofo azul representa o lugar celestial de Cristo, o genuíno novo nascimento, como diz em Efésios 22, 24 ao 24 e Colossenses 3, 9 e 10, como a gente leu. O genuíno novo nascimento. O não ter um coração dividido, não ter saudade das cebolas do Egito, são outro atributo para derrubar gigantes e destruir muralhas. Como eu disse a Josué, Josué só conseguiu derrubar Jericó quando a patente de comandante foi lançada por terra. E ele passou a ter a patente de servo, porque Cristo é servo. E como diz em 1 João 2,6 e agora Colossenses 2,6, diz: ora, como pois recebeste Cristo Jesus, assim andai nele. E como a gente leu em Lucas, Mateus e Marcos, Jesus diz: entre vós eu não sou como que é servido, eu sou como quem serve. Simbolizado também pelo cinto, o cinto que ficava em cima do éfode, também, ou estola sacerdotal, que tinha todos os atributos, mas significava uma coisa a mais, que ficava por cima, que ficava além, como a gente leu em João 13,4, que depois que Jesus levantou-se da ceia, ele cingiu-se com a toalha, pronto para servir. Significa o coração pronto a servir, o coração de servo. Amém? E o linho fino torcido fala da justiça de Cristo, um senso aguçado de justiça. Se você não tem esse senso aguçado de justiça, o gigante pode estar afrontando ou não, para você vai ser indiferente, você não vai desejar justiça. Por que Davi foi? E ele ansiou e ele desejou justiça, porque não se tratou dele. O que ele disse? Quem que é esse incircunciso que afronta quem? Os exércitos do Deus vivo. Ele não se importou com ele. Quando ele viu toda aquela situação, ele se importou com o nome do Senhor, e ele queria justiça, porque ele não estava, o gigante filisteu Golias não estava afrontando ele, estava afrontando Deus, os exércitos do Deus vivo. O ouro, simbolizado pela deidade, a divindade de Cristo, enxergar e reconhecer a Deus maior do que o seu problema, como diz Filipenses 2,9,
que eu recitei aqui. Se você não possui uma visão de Deus maior do que o seu problema, seja qual for, teu problema vai te derrubar. Vai te derrubar. Porque o Deus que você serve, na sua visão desalinhada, Ele é menor que o seu problema. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas se o Senhor não é por nós, quem vai ser por nós? Se o Senhor não é por nós, simbolizado por uma visão desalinhada, você enxergando a Deus menor do que o seu problema, então quem vai ser maior do que o seu problema? Se Deus é menor, quem vai ser maior? Porque Filipenses 2:9 até o versículo 11 diz que Jesus é um nome sobre todo nome, e tudo nos céus, terra e inferno se prostra e confessa que Ele é o Senhor. Diga glória a Deus. E a obra de bordador, uma obra perfeita e exata, sem defeitos, sem erros, que foi a obra da cruz. Se você se inclina e confia na cruz, meu irmão, diga glória a Deus. Está faltando na igreja moderna falta de paixão pela cruz, falta de fogo pela cruz. A cruz é uma renúncia. E o que você vê hoje, senão a dificuldade da renúncia? O prazer a cruz é a renúncia. O maior símbolo de renúncia está na vida de Cristo. É por isso que quem não vive uma vida de renúncia vive contrário à natureza de Cristo, que é a natureza que é a renúncia, que foi a vida de Cristo. Jesus no Getsêmani, Ele mostrou a sua humanidade. Ele suou sangue. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele amava mais a Deus. Ele amava mais a Ele mesmo, mais a obra, mais a tudo que Ele ia ver depois, tudo que ia acontecer depois. Eu creio que Deus lá na cruz, Ele viu esse momento, chorando no Getsêmani. Ele diz: não, Senhor, vai valer a pena. Contudo, não seja feito a mim, sim a tua vontade. Não vejo o agora, veja além das montanhas. E só vai ser possível se o quê? Se você está aonde? No ambiente da adoração. Diga glória a Deus. Tenha um coração de servo. O coração pronto a servir te gera autoridade no mundo espiritual. Porque como eu disse, como a gente leu em Provérbios 27:19, como a água reflete o rosto, assim o coração do homem é um homem. Se você tem um coração de servo como Cristo, no mundo espiritual, que não tem barganha, que não tem máscara, que não tem falsidade, você está resplandecendo a essência de Cristo. Quando, vou pegar outro exemplo. Quando Deus diz: não leva túnica pelo caminho, mas se tiver 2 túnicas, e se um irmão te bate na face e te pede uma túnica, dá a túnica, dá até mais, e oferece também a outra. Jesus não está dizendo: meu irmão, apanha, não. Quando alguém te dá um tapa, essa pessoa está manifestando a essência do diabo. Quando a pessoa te dá um tapa, ele quer ainda te tirar a túnica, ele está manifestando a essência do diabo. Então o que Deus diz? Vira a face e dá outra túnica, manifesta a minha essência. Porque se você faz isso, você está manifestando a essência de Deus contra a essência do diabo. Assim você vence o inimigo. Outro atributo para derrubar gigantes. Diga glória a Deus, amados. Fui bem breve aqui na mensagem. Fui bem específico, eu creio. Espero que você tenha tudo recebido quanto ao ouro, a púrpura, o carmesim, os atributos para derrubar o gigante. E jamais esquecendo que a santidade e a pureza libera o sagrado sobre a sua vida. Hebreus 12:14 diz: esforçai-vos para manter a paz para com todos, e a santificação, a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Além de a santidade, a consagração ser um atributo necessário para você ir para o céu, é para na terra se receber o sagrado sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Coloque-se de pé. Pastor, o senhor toca um teclado aqui? Feche os teus olhos, amado. Não sei eu o ciclo que você está vivendo. Pode ser um ciclo de dor, um ciclo de bonança. Pode ser um ciclo de tribulação. Não sei eu o ciclo que você tem vivido hoje.
Mas Deus nessa noite, Ele te chama para esse lugar de adoração. Ele te chama, Ele diz: Davi, entra na terra de Judá, Davi. Entra na terra de Judá. Vai para a terra de Judá, Davi. Você não entendeu que o ciclo de dor é necessário? Para que você está fugindo? Você não entendeu nada ainda, Davi. Entra no lugar de adoração. Nesse lugar de adoração eu vou gerar frutos sobre a sua vida. Eu vou gerar frutos sobre a sua vida. Nesse lugar de adoração, ao seu redor vai ser exposto o caráter daqueles que estão ao seu redor. Eu vou colocar na sua vida só os fiéis. Quando você está no sofrimento, não tem falsidade. Vai para esse lugar de adoração, Davi. Entra na terra de Judá. Começa a adorar o Senhor neste momento. Deus está aqui te convidando. Te convidando para entrar no ambiente da adoração. Se colocar na posição de adorador. De adulão, Davi. O profeta Gad disse: sai desse lugar seguro. Sai desse lugar que você acha que está seguro. Sai desse lugar que aos teus olhos está seguro. Agora vai para o verdadeiro lugar seguro, onde eu habito, diz o Senhor, entre os louvores de Israel, entre os louvores da igreja. Mais, meu irmão, minha irmã, você nunca mais, quando tiver um ciclo ruim, você nunca mais vai saber, vai não saber o que fazer. Você sabe o que fazer, Deus já te deixou armado. Você sabe o lugar que você tem que ir, o lugar de adoração, a terra de Judá. Entra nesse lugar agora, entra na ambiência, mergulha. Se você neste momento passar a enxergar: Senhor, por que eu estou temendo? Senhor, por que eu chutei o balde? Por que eu agi dessa maneira? Se você começar a se lamentar, você entrou na terra de Judá. Você entrou na ambiência da adoração. Você está vendo como Deus vê. Você está enxergando como Deus enxerga. Me adora, só me adora e eu sou contigo, diz o Senhor. Adora, Davi. Não para de adorar, não. O Deus de Davi está na casa. Deus conduz Davi à espada de Golias novamente. A mesma arma que você teve a sua maior vitória, quando você estiver lá na frente na dor, Deus vai te conduzir. A mesma arma que te honrou. É com a mesma arma que você derrubou Golias lá no passado, é que você vai derrubar de novo esse gigante. Deus vai te conduzir para a arma que você usou lá no passado para vencer. Foi a oração? Então é a oração que você vai usar de novo. Deus te conduz à arma de Golias novamente, Davi, para você vencer esse rei que te envergonhou.
Por detrás da estola sacerdotal está os atributos que foi ministrado sobre a igreja. Mas entenda que Deus sempre nos conduzirá à mesma arma que vencemos gigantes lá atrás. O que te fez vencer para gerar um novo nascimento é essa nova arma, é essa arma. O que fez você um dia desatar, passar a enxergar, é essa mesma arma. É leitura da palavra? Volte a ler, volte a ajudar. É a oração no monte? Volte aos montes. É a oração de madrugada? Volte a orar de madrugada. São canções? Volte a ajudar, vai lá nas canções. Deus sempre nos conduzirá à mesma arma que nos deu vitória. Elias, ele voltou a Horebe, aonde Deus falou com Moisés no Sinai. Sempre voltaremos. Sempre voltaremos. Um dia Jesus vai voltar ao seu lugar de triunfo da cruz, a Jerusalém. Estabelecerá nova Jerusalém. Aleluia. Sabe aquele dia que você se converteu, amados? É esse mesmo sentimento que você precisa voltar agora. O que te fortaleceu? Foram um basta. Você chegar em casa e dizer: basta a partir de hoje. Basta a partir de hoje, Senhor, eu vou cumprir com o propósito que o Senhor me criou. O Senhor me criou com um propósito. Eu não quero andar perdido como dando socos no ar. Não, Senhor. E o Espírito de Deus hoje diz a nós, através dessa poderosa palavra que foi ministrado: vou te conduzir, Davi, de novo. No momento em que você se fez de louco, no momento em que você teve medo, o momento que você iria morrer, eu te conduzo a ajudar, mas eu te levo a arma de Golias, a arma com que você cortou a cabeça do maior gigante, a arma com que você foi honrado, porque a partir dali você de boia fria se tornou o maior comandante do exército de Israel. Deus vai te conduzir à arma de Golias, a arma da honra, a arma que você utilizou para nascer de novo, a arma que Deus te deu para te honrar. Ele vai te conduzir a ela. Não tem nada de novo, é só voltar a ajudar, lugar de adoração, e se encontrar de novo com as armas que você utilizou para ser honrado. Meu Deus, ministra isso no coração do teu povo, e que em nome de Jesus, esse basta, essa adoração de madrugada, essa oração de joelhos de manhã, que essas canções antigas que despertavam, meu Deus, uma saudade nostálgica daquele tempo do primeiro amor, Senhor, que isso tudo volte de novo, que conduza-nos até o lugar onde está a arma da honra, para voltarmos a utilizar ela. Tem muitas coisas ali. Davi teve que comer o pão de novo do sacerdote. Davi teve que se encontrar de novo no lugar de adoração no templo. Davi teve que receber a arma, mas não foi de qualquer maneira, está por detrás da estola sacerdotal. Ou seja, antes de pegar na arma, existe um critério. Tem que ter santidade, tem que ter na sangue de Cristo, tem que ter nascimento de novo, tem que ter essa coragem de voltar ao novo nascimento. É fácil, está à tua disposição. Pai, está à nossa disposição o lugar da cura, da transformação. Está à nossa disposição a mesma arma que vencemos todos os gigantes para trás, e venceremos até o fim com a mesma arma. Que esta pessoa pegue a arma de Golias hoje. Pega essa arma, porque sempre vai ser assim: o armamento que o inimigo se levanta contra ti, é com ele que ele morrerá. Por isso, ó Deus, que possamos pegar a arma de Golias e com ela, junto aos valentes da caverna de Adulão, vencermos os nossos problemas. Quando você pega na arma da honra de novo, Deus vai levantar pessoas que te honram, pessoas que reconhecem a tua liderança, pessoas que reconhecem o teu ministério, que reconhecem o teu chamado, pessoas que vão torcer por você.
Na caverna de Adulão, Davi encontrou pessoas que iriam torcer por ele. Não interessa, amados, o nível de honra. A honra dos homens é ter os maiores o reconhecendo. A honra de Deus é ter bandidos excluídos reconhecendo uma pessoa derrotada que se fez de louco. Às vezes Deus vai te rodear de pessoas que você acha que são pequenas. Às vezes Deus vai te rodear de pessoas que você acha que são insignificantes. Mas são essas que vão reconhecer teu ministério. São essas que vão reconhecer, vão torcer por você. Nada melhor do que ter alguém na dor que chora contigo. Nada melhor que ter alguém na dor que vai torcer por você, que vai abraçar o teu problema e vai te ajudar no teu problema. Te conduzir para ajudar não é retroceder, é voltar você para o lugar seguro. Porque em Judá tem pessoas que torcem por você. Em Judá tem a arma de Golias, a arma da honra. Em Judá tem o triunfo que você precisa. Que nesse momento possamos voltar para Judá, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que palavra, amados, que maná, que palavra abençoada. Obrigado, Deus, pelos pregadores dessa casa, Senhor. Obrigado pela vida do Enzo, ó Deus. Obrigado pela vida de todos os pregadores que se levantam com autoridade para trazer sobre nós, meu Deus, revelações do alto. Revelações. Amado, isso é raro, hein? Isso é raridade, tá? Isso é raridade. Basta fazer algumas visitas fora aí, você vai ver o nível de revelação. Deus tem nos presenteado com revelações violentas que você nunca ouviu. Nunca ouviu. Você pode procurar na internet, procurar. Você não vai ouvir o que Deus tem ministrado aqui. É específico. É específico para cá. Aleluia. É específico. As curas, alguns sinais, algumas revelações de textos que a gente está careca de ver. O que Deus tem feito no nosso meio é digno da gente ficar firme pro resto da vida. Glorificar a Deus pro resto da nossa vida. Temos sido alvos de grandes revelações. Sexta-feira vai ser maravilhoso aqui. A sexta-feira da paixão. Sexta-feira que Jesus colocou, cravou nele os espinhos, cravou nele os cravos, os pregos dos romanos. Se fez maldito, rejeitado pelo céu, pela terra. Sexta-feira Jesus foi no nosso lugar. Essa sexta da paixão vai ser poderoso. Se sua vida não mudar, você pode, meu filho, rasgar sua Bíblia e dizer que eu sou um falastrão. Se sua vida não mudar sexta-feira, claro, você tem que vir aberto. Sexta-feira vai ser um culto diferente. Nada demais, só estar em Judá e pegar a mesma arma. Sexta-feira vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós vamos lembrar a morte de quem está vivo. Estranho. Eu quero te lembrar que um dia você morreu, mas está vivo no nosso meio. Glória a Deus. Jesus vive. Glória a Deus. Sexta-feira, 7h30. Eu quero você aqui. Se você puder, convide a sua família. É uma sexta-feira santa. Pesa isso nele. Fala com ele. Não, chega lá para o seu parente católico. É a sexta-feira santa, hein? É a sexta-feira da paixão, né? Dá um peso aí nesse calendário aí. Chama essa pessoa para estar com a gente. Amém? Nós vamos ter uma noite abençoada, uma noite riquíssima na presença de Deus, uma noite maravilhosa na presença de Jesus. Vai ser maravilhoso, vai ser riquíssimo, vai ser lindo o que Deus vai fazer aqui sexta-feira. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer aqui na sexta-feira, em nome de Jesus. Então eu convido você a estar aqui domingo pela manhã. Nós vamos fazer um café maravilhoso, um café poderosíssimo. Você só vai vir tomar café. Pela manhã iremos ministrar a Páscoa dos judeus, dos hebreus, e de noite a Páscoa cristã. Então, se você quer aprender sobre a Pessá em hebraico, Pessá significa o coxo que salta. Estranho, né? Nada a ver com o coelhinho da Páscoa, nada a ver. Pessá, Páscoa. Pessá, de manhã só vai ser hebraico e Antigo Testamento. Se quiser aprender, você vem. De noite vai ser só grego e Novo Testamento, amém? De noite é Jesus.
uma coisa interliga na outra. Sexta-feira, então, 19h30, de manhã, escola dominical, um café da manhã especial. Então você vai trazer lanche. A gente colocou lá no grupo, todo mundo trazer um lanchinho, um bolo, um pão, um salgado, suco, guaraná. Cada família traz o de beber e também de comer, concernente aí à sua família, para a gente juntar essa santa ceia, essa mesa, e fazermos uma santa ceia de manhã. Não toma café na sua casa, deixa para tomar café aqui, vem em jejum, não toma café lá, vem em jejum, 9 horas da manhã, só teremos o café, e nesse café será ministrada a santa ceia, e será ministrado também em nosso meio a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, e à noite estaremos juntos, vamos receber a bênção. Glória a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, amados. Em nome de Jesus. Viu?